que tem sempre aquele debate, não, que o Vasco não foi o primeiro a ter negros no time e tal, e de verdade isso pouquíssimo importa. Porque o slogan do Vasco nunca foi o primeiro time a aceitar negros. Tinham outros negros jogando em outros clubes. Normalmente, se fossem clubes da elite carioca na época, Flamengo, Fluminense e Botafogo, eram negros com dinheiro. Né? Então, para eles, tinha a questão do status social também. Nunca foi uma questão só de cor, mas uma questão também social. E existiam, obviamente, times como o Bangu, equipes operárias, né, como era o time da fábrica do Bangu, que iniciou com os ingleses, mas naturalmente tinham vários funcionários brasileiros, mão de obra, né? E a gente está falando da classe mais pobre, então já não era uma classe social elevada, enfim, que tinham vários negros. O ponto ali de ruptura do futebol do Vasco, que é um grande marco, que é a resposta histórica, porque o Vasco foi campeão em 23 e proibido de jogar em 24. Porque o problema do Vasco, o Vasco tinha negros há muito mais tempo do que isso. O problema não era o Vasco ter negros. O problema do Vasco era ser campeão com negros. Como é o problema do Vinícius Júnior hoje. As pessoas não têm problema com o Vinícius Júnior só porque ele é negro, porque existem vários outros negros jogando futebol, talvez até mais do que brancos. O problema é ele ser o Vinícius Júnior, ele ser a estrela de um time campeão. Um campeão europeu, um campeão de um dos maiores, talvez o maior clube do mundo, que é o Real Madrid, de importância, de imponência. Então, esse é o problema. O problema nunca foi ter negros. O problema sempre foi ter negros sendo campeões. Foi aí que o Vasco incomodou. E aí foi o momento onde não quiseram mais o Vasco lá. Então, o problema nunca é... Se for para apanhar, estava tudo bem. Para tomar de 4, de 5, como muitas vezes o Bangu tomava, com todo respeito ao Bangu, que eu amo, adoro o Bangu. Aliás, adoro todos os clubes pequenos do Rio. A galera que me conhece, sou um cara totalmente a favor de estadual, sou totalmente defensor de clube menor, de clube de bairro, de clube de cidade. Aí por isso que eu voltei na história lá atrás. O problema do Vasco, para eles, não era só o Vasco ter negros. O problema foi que o Vasco atropelou todo mundo em 23, cheio de negros, pobres, sabe, de analfabeto, e aquilo incomodava eles. Aquilo sim, porque era uma luta de classe. Né? Não era um jogador ali, sabe, num time e o time estava perdendo. Não. Né? Ou então eram vários jogadores e estavam apanhando. Então, para eles estava ótimo. A questão ali era um time atropelando todo mundo, né? Formado por jogadores, quase todos eles, semi-analfabetos, negros, pobres, sabe, que trabalhavam sim em outros lugares porque tinham necessidades. É claro que os outros... Então tinha muito esse fala, não, porque os jogadores do Vasco, eles trabalhavam em outros lugares, trabalhavam por os portugueses, por exemplo, né, que eram sócios do Vasco, então eles eram remunerados, né? Tem um discurso que passa muito por isso, de que o Vasco teria burlado, porque é uma época não profissional, né? Os jogadores não poderiam receber para jogar. E por que isso? Quem é que pode jogar sem receber? Quem tem dinheiro. Né? Porque quem precisa trabalhar é o pobre. Quem é rico, o cara podia estudar de manhã cedo e jogar futebol depois, poder ter uma vida de atleta não remunerado naquele período. Quem não poderia ter uma vida de atleta não remunerado é o pobre, que precisava trabalhar todos os dias. Então, ele precisava dar o jeito dele de jogar futebol e trabalhar também. Né? Muitas vezes nem trabalhava, a verdade é essa, mas de uma certa forma burlava isso. Fingia que o cara estava lá trabalhando só para poder pagar um salário para ele. Por quê? Porque ele precisava disso. Senão ele não tinha condição de comer. Então era essa foi a luta do Vasco. E queriam manter só, né, a burguesia, a aristocracia ali jogando futebol, sendo um esporte de elite. Aliás, todo clube, de uma maneira geral, é elitista. Você tem que pagar para entrar. Se você faz parte de um clube, realmente, a ideia de um clube fechado, onde só aquelas pessoas frequentam, só aquelas pessoas podem entrar, só elas podem ter aquela vida social, é algo restrito, então é algo elitizado. Né? E era algo elitizado, então, naturalmente, essas pessoas não poderiam estar lá dentro, e por isso incomodava tanto, como o Vasco incomoda até hoje. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.